Aqui é o professor Teixeira, da disciplina Sociologia. Nesta aula, vamos fazer uma revisão de 3 assuntos muito importantes que está incluído neste capítulo. Aqui nesta gravura, que se encontra o nome, raça, etnia e multiculturalismo, estamos observando uma grande manifestação ocorrida em Baltimore, nos Estados Unidos. E esse movimento ocorreu por causa de violência causada pelo preconceito e pela discriminação racial. Porque sabemos que a discriminação racial e o preconceito nos Estados Unidos é muito grande. E por isso lá sempre ocorrem grandes manifestações. E essas manifestações, elas não são novas, né? Elas não surgiram agora. Nós temos como exemplo o grande líder negro, Martin Luther King. Sabemos que King foi uma das figuras mais importantes dos Estados Unidos. E até hoje, o seu nome sempre é relembrado. No tempo de King, né, ele sempre combatia o preconceito racial, sempre organizando grandes movimentos, grandes manifestações pacíficas naquela época, né? E hoje em dia nos Estados Unidos ocorrem muitas manifestações. Atualmente, nós acompanhamos diversas manifestações que ocorreu nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, devido à morte de um homem negro denominado George Floyd, né? Neste ano de 2020, né? Floyd, ele foi sufocado por um policial branco até a morte. Isso tudo foi vítima de preconceito. Mas surgiram grandes movimentações, surgiram muitas lutas dos negros para combater o racismo. No Brasil também ocorre o racismo, ocorre sempre a discriminação. Só que nos Estados Unidos é diferente no sentido dos americanos lutarem intensamente, reivindicarem intensamente. Mas mesmo assim, o preconceito nos Estados Unidos continua. E em várias partes do mundo, né? Nós vemos nos jogos de futebol, né? Onde os jogadores negros são alvos de insultos racistas. Agora vamos ver o que significa preconceito, discriminação e segregação. Existe uma diferença entre preconceito, discriminação e segregação racial. Vamos ver
esta diferença aqui, né? O preconceito são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daquelas que os manifestam, fundamentadas em estereótipos. Agora, o que são esses estereótipos? Estereótipos são impressões, preconceitos e rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Nós sabemos que o objetivo desses estereótipos é sempre causar uma imagem negativa de uma pessoa, sempre utilizando a cor da pele, a religião, a opção sexual da pessoa, e tudo isso muitas pessoas usam os estereótipos, né, para atribuir uma imagem negativa da pessoa, a fim de afastar a pessoa de uma determinada classe social, onde ele está incluído, a fim de desqualificar a pessoa. Então são usados os estereótipos, não é, que fazem parte do preconceito racial. Existem vários tipos de preconceito. Nós temos como exemplo o preconceito de classe, o preconceito de crença, de gênero, de orientação sexual, o preconceito de nacionalidade, etnia e cultura, né? Que esse preconceito de nacionalidade, né, onde uma nação tem preconceito com os cidadãos de outras nações, nós denominamos esse tipo de preconceito de xenofobia, né? E o preconceito de etnia, muitas vezes podem causar um genocídio, né? Onde, dentro de uma nação, quando existe várias etnias, então alguma etnia sempre quer ser superior à outra, né? Então, isso pode causar o genocídio, com a morte de milhares ou milhões de pessoas de uma etnia. E também tem o preconceito de cultura, né? Onde as pessoas acham que a sua cultura é mais importante do que a cultura da outra pessoa. O Brasil é um dos países onde existe uma legislação que considera crime qualquer forma de preconceito, mas infelizmente nós sabemos que o preconceito na sociedade brasileira ele persiste, né? E continua persistindo, porque existe uma legislação, existe a lei, mas ela não chega a ser combatida de uma maneira severa, né? Não chega a ser combatida com sinceridade. E também nós vamos falar de discriminação. A discriminação é a atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa e que acaba por prejudicá-la, né? A pessoa faz um tratamento diferenciado, né? A pessoa quando chega em uma determinada repartição, ele pode sofrer alvo de discriminação.
A pessoa muitas vezes que está ali para atender esse cidadão, ele pode tratar de uma maneira diferenciada, né? Achando que o cidadão é inferior, que ele não pode ter os mesmos direitos dos demais, né? A discriminação ela pode ser direta e visível, e pode ser também de maneira indireta e sutil. Existem vários exemplos de discriminação. Nós vamos citar aqui um dos exemplos de discriminação direta, né? Ela pode ser comprovada quando verificamos que para uma mesma função os salários variam de acordo com o sexo, com a cor e com a raça. Nós temos um exemplo bem aqui, né, numa tabela, que diz aqui, desigualdade de rendimento entre homens e mulheres no Brasil. Isso aqui foi um censo de 2010, né? Resultado geral da amostra do Rio de Janeiro, IBGE de 2010, né? Nós temos aqui uma diferença de salário de homens e de mulheres. Homens com reais 1.390 e mulheres com reais 983,37. Isso aqui é um tipo de discriminação direta, não é? Onde nós estamos vendo de uma maneira bem clara, né? De uma maneira direta. E também nós temos exemplo de discriminação indireta. A discriminação indireta, nós vemos exemplo de anúncios para recrutar funcionários em empresas que solicitam o currículo do candidato acompanhado de fotografia. Assim, a empresa pode selecionar candidatos por sua aparência, abrindo espaço para sua aparência étnica e racial. Nós temos exemplos, não é, de empresas que olham muito para a aparência das pessoas, né? Verifica a cor da pele, verifica se a pessoa é bonita, né? Se a pessoa não é bonita, né? E principalmente observando a cor da pele das pessoas, né? Vemos bem aqui esse anúncio, né? A empresa oferece babás e diaristas pela cor da pele, né? Esse anúncio aqui é um tipo de anúncio, né? Onde a empresa ela já está praticando um tipo de discriminação. Uma discriminação que observa a cor da pele das pessoas, né, gente? Então, a discriminação indireta, ela acontece direto, né? Onde as pessoas muitas vezes quase não percebem esse tipo de discriminação, mas é a que mais surge atualmente em nossa sociedade. Agora vamos ver aqui um exemplo de segregação racial. Segregação racial significa separação ou isolamento de uma raça, de um grupo étnico por residência forçada ou voluntária em determinada área. O maior exemplo de segregação que surgiu foi na África do Sul. Em 1949 foi implantada a política de segregação
na África do Sul, né, onde negros e brancos eram separados. Os banheiros públicos que os negros usavam na África do Sul não era a mesma do branco. As escolas de negro não era a mesma escolas de brancos. Hospitais de negros não eram o mesmo hospitais de branco. Na África do Sul, tudo era separado, né? Então, era a política de segregação racial, utilizada pelo governo racista da África do Sul, para separar os negros, para excluir os negros da sociedade, para que eles não tivessem os mesmos direitos dos brancos, né? Que esse regime racista e perverso, ele só terminou na África do Sul com a vitória de Nelson Mandela, que foi eleito presidente em 1994. Então, essa política de segregação, ela ainda existe em várias partes do mundo, né? Onde tem muitas nações que ainda utilizam uma política de segregação. Até mesmo em nosso país, né, tem ainda diversos tipos de segregação racial, né? Onde vemos que muitas pessoas elas são excluídas da sociedade, elas são excluídas da sociedade por um tipo de política de segregação, né? São separadas de diversos setores, né, da sociedade para não ter os mesmos direitos que outras pessoas têm. Então, aqui nós terminamos de concluir a nossa revisão deste assunto muito importante, que é preconceito, discriminação e segregação. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E uma boa tarde.